Preparados para a mensagem? Para a pregação? Feche os teus olhos, onde você está, baixa a tua cabeça. Senhor Deus, nós entregamos a direção desses próximos minutos. Nós pedimos, Espírito Santo, vem com a presença manifesta. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que a tua presença está aqui, mas nós pedimos a manifestação do Senhor com sinais e maravilhas. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem, Senhor, e toca o mais profundo dos corações. Eu oro segundo a tua palavra, Hebreus 4:12. Eu oro para que a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, possa, Deus, entrar no mais profundo da divisão da alma e do espírito. Eu oro para que o Senhor venha tocar nas camadas que ainda o Senhor não alcançou durante esses 3 dias. Eu oro, Senhor, para que essa semente que é a tua palavra possa ir nessa terra, uma terra profunda, uma terra fértil. Eu oro por frutificação dessa palavra, dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Quem creu diz amém. Abre aí comigo Gênesis capítulo 31, versículo 3. Hoje nós vamos falar sobre as fases do romper de Jacó. As fases do romper de Jacó. O tema dessa pregação é a beira do romper. A beira do romper. Abre aí Gênesis 31, versículo 3. Ontem nós estávamos lá com os homens, fazendo aquele momento. Onde estão os homens aqui? Vamos lá, gente. A gente treinou ontem, cara, para esse momento. É isso que acontece? Onde estão os homens aqui? Boa. A gente estava ontem fazendo. Você quer que eu fale das mulheres? Tá, onde estão as mulheres aqui? Meu Deus. Meu Pai amado. E a gente fez no final da sessão com os homens, a gente fez a nossa competição, o campeonato de cabo de guerra. E cadê os homens que ganharam, os campeões aí de cabo de guerra? Estão aí, alguns aí, ó. E... nem parece que ganharam, pô. Mas o cabo de guerra, para quem sabe, tinham em torno de 12, 13 homens de um lado, 12, 13 homens de um outro, e aquela tensão, e eu só olhando, mano, esse cabo vai arrebentar e vai ser aquela cena bonita aquele strike, né, aquele strike acontecendo, blá, todo mundo caindo. Mas estava naquela tensão, tensionado, e o Johnny falava, vai, valendo, aí ficava aquela coisa, puxa, não puxa. Aí tinha uma estratégia dos caras, que era assim, tem que ter ritmo, tem que ter música. E os caras começavam a fazer, Eu, mano, o que está acontecendo, velho? Mas não é que funcionava esse negócio? Os caras fazendo, indo, trazendo, dançando, envolvia o outro time. Os caras ficavam assim, perdidos. E os caras ganhavam. Enfim, esse momento de tensão, esse momento de, cara, a divisão está próxima. E eu, enquanto estava pensando na mensagem, eu ficava lembrando o quanto esses caras estavam tão próximos. Então, alguns chegavam assim à beira de conseguir, aí começava a cansar, um escorregava na ponta lá atrás, aí escorregava, já perdia força, o outro começava a crise de riso, aí não ri, puxa de novo, sabe, aquelas coisas. E, cara, a nossa vida, nós temos temporadas e temporadas onde nós estamos à beira de romperes. À beira de romperes. Eu sinto que como eclectos, nós estamos vivendo à beira de um romper. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, ele viveu inúmeras temporadas, mas em Gênesis 31, é o momento onde o Senhor, ele posiciona, o Senhor empurra ele para ele viver um romper, ou talvez o maior romper da história de Jacó. Gênesis 31, versículo 3, quem abriu diz, eu abri. Então vem comigo. O Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Bom, Jacó, para quem não sabe, ele estava vivendo com Labão 20 anos na casa do sogro, glória a Deus. Não, né? É difícil se acostumar com a casa do sogro.
Mas Jacó, ele chega lá, fugido. Ele estava fugindo de quem? Do irmão dele. Jacó estava fugindo de Esaú. Ele escapa, ele chega naquele lugar, e no fim ele conquista favor aos olhos de Labão. Labão cede a filha para casamento. Todo mundo conhece a história. Você quer a filha, tá bom, mas você vai ter que trabalhar quantos anos? 7 anos. O cara fica 7 anos trabalhando para uma mulher. Glória a Deus, homens, glória a Deus. O cara vai, trabalha. No dia da lua de mel, o pai troca, é outra filha. Ele, caramba, velho, não era essa não. Entregou a mais feinha. Que é isso? Não era essa que eu tinha trabalhado. Aí Labão, você quer a outra? Então tá, mais quanto tempo? Mais 7 anos. Só que o cara estava num desespero, era o que tinha para ele. Ele não tinha muita escolha, não é verdade? Ele estava assim, cara, isso aqui é o melhor que eu consigo agora. Então eu vou ter que me submeter, vou ter que abaixar a cabeça e pronto. Só que depois de 20 anos, nesse momento, a palavra de Deus fala que ele já estava com 2 caravanas. O que era uma caravana? Mulher, filhos, servos, muita colheita, muito gado. O cara tinha prosperado muito. Depois de 20 anos, a palavra fala que Labão teve que aumentar o salário dele. Durante 20 anos, aumentou 10 vezes o salário dele. Então Labão vinha que o cara era bom, ele trabalhava, ele tinha ética de trabalho e ele prosperava. Onde ele colocava a mão, a coisa acontecia. Só que é um momento em que o Senhor fala para ele, Jacó, você está muito confortável. Jacó, sai desse lugar. Esse não é o lugar que eu preparei para você. Existe um lugar que eu preparei para você, que é lá no meio dos teus parentes, lá no meio da tua família. Sai desse lugar. E a primeira fase de Jacó é uma fase chamada obediência. Diga, obediência. Porque eu imagino Jacó falando, Deus, por que o Senhor não me falou no 3º ano que eu estava aqui sofrendo? Para eu sair. Por que o Senhor não falou que estaria comigo no 7º ano? Quando Labão troca a mulher, eu estava indignado. Eu falo, cara, eu já fiquei 7 anos trabalhando que nem escravo nesse negócio. Por que o Senhor não fala para sair? O Senhor vai me falar justamente depois de 20 anos, onde eu já me estabilizei, eu já aceitei a vida que eu tenho, eu já aceitei o fato de estar no meio do meu sogro, no meio da família da minha esposa, da minha mulher. Agora que eu já prosperei, agora que eu estou rico, agora que eu estou confortável, agora eu vou sair? E você vai concordar comigo que uma coisa são mudanças nos teus 18, nos teus 20 anos. Uma coisa é você transicionar e você mudar, quando, cara, você saiu do teu ensino médio, você está, pensando na vida, o que eu vou fazer da minha vida, estou louco para sair da casa dos meus pais, eu quero curtir, eu quero fazer, e de repente você passa na faculdade, lá não sei aonde, você é aprovado num concurso, lá não sei aonde, você fala, irmão, é agora que eu vazo, agora que eu vou, nada me prende. Eu lembro quando eu saí, fui morar na Austrália, velho, meus 18 anos, meu pai falou, vou te enviar para a Austrália lá, para você crescer ministerialmente, para você fazer... nem estava pensando em ministério, eu estava pensando em ficar, eu vou ficar na Austrália, sozinho, que irado. Tipo, cara, não vai ter meu pai. Irmão, não tinha nem o WhatsApp, 2011. Vamos lá, nossa geração, Eclético, vocês sabem o que eu estou falando. A gente conseguiu sobreviver sem tecnologia, não é? Cara, e tudo bem, estava lá do outro lado do mundo, meus 18 anos, ligava pro meu pai uma vez no mês no orelhão. Tinha que comprar um cartão que eu gastava um monte, e eu sabia que ficava em torno de uns 24, 26 minutos. Eu ficava contando, irmão, tá caindo o tempo, vamos lá. Mãe, bem, tudo bem, te amo, ai, saudade, mãe. Chorava, desligava, pô, semana que vem a gente conversa. Era isso, não tinha muito o que ter. Era a época de Skype, tinha que pagar o Skype, velho. Lembra de seguir? Cara, uma coisa é você estar nos teus 20 anos tomando essas decisões. Outra coisa é quando você está com os teus 35, 37 anos. Quando você já tem teus negócios. Quando você já construiu uma carreira. Quando você já tem um diploma. Quando você já é casado. Quando você tem filhos. Imagina Jacó, 20 anos depois. Ele tinha à beira aí dos 40 anos de idade. E o Senhor está falando para ele, sai dessa terra. Sai desse lugar. Cara, existe
um romper, ou existem romperes na nossa vida que só acontecem quando nós fazemos loucuras. Existe um lugar de romper onde só acontece quando a gente decide dar um passo de fé e obediência ao Senhor. E obedecer ao Senhor normalmente vai nos custar tudo. O que estava custando para Jacó? Vamos lá, pensa um pouco. Vamos lá, negócios. Estava custando estabilidade, estava custando o conforto dele. Ele estava voltando para um lugar que ele estava fora depois de 20 anos. Ele não sabia o que ia encontrar, como estava aquela terra, será que estava fértil ou não? Será que eu tenho algum território nesse lugar? Ele não sabia o que estava acontecendo. É obediência. Só que quando nós falamos sobre obediência, muitas vezes vem obediência em coisas grandes, em coisas enormes. Mas, cara, eu ouso dizer que a obediência se encontra nas pequenas decisões do dia. Eu não queria só partir para um lugar das grandes escolhas, ou da obediência em relação a grandes coisas, mas talvez o romper grande que você tanto espera se encontra nos pequenos passos de obediência que acontecem todos os dias. Esses pequenos passos de obediência, sabe o que ele se parece? É a tua oração diária. Sabe o que ele se parece? Você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, buscar o Senhor. Sabe o que parece? É você abaixar a tua cabeça e ser humilde. Sabe o que parece? É você estar com um momento de raiva. Controla, libera perdão. São os pequenos passos de obediência. Esses pequenos passos de obediência, essa fase chamada obediência, é necessário para a gente entrar no romper de Deus. Quantos querem entrar no romper de Deus na tua vida? Olha para a pessoa do teu lado e fala: são pequenos passos de obediência que te levam ao teu romper. Interessante que Jacó, então, ele estava nesse lugar. Cara, o Senhor está me levando para um novo lugar. Sai desse lugar. Só que Jacó estava bem. Jacó não estava debaixo de miséria. Jacó não estava debaixo de pobreza. E sabe o que eu estava pensando? Que a ausência da obediência não quer dizer pobreza. Porque muitas pessoas pensam, então se eu deixo de obedecer, ou se eu não obedeço ao Senhor, quer dizer que eu estou debaixo agora de miséria. Então quer dizer que vai vir uma doença na minha vida agora e vai me atacar. Necessariamente não. A ausência da obediência não quer dizer miséria. Não quer dizer pobreza, não quer dizer a doença, a enfermidade no teu corpo. Mas Mateus, então, eu posso ter sucesso na minha vida sem obedecer a Deus? Pode. Não, peraí. Alguma coisa está muito estranha aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Aquilo que você diz que é sucesso natural, não quer dizer que é sucesso para Deus. Aquilo que você condiciona o resultado da tua obediência, como dinheiro, conta cheia, família reunida na mesa, churrasco do domingo, não quer dizer sucesso para Deus. Por quê? Porque o sucesso terreno não quer dizer aprovação divina. Não é porque você está sendo bem sucedido na terra que você está sendo aprovado por Deus. Jacó está sendo muito bem sucedido na terra, e Deus está falando para ele: esse não é o lugar que eu preparei para você. Jacó, você não está no centro da minha vontade. A nossa oração não deve ser: Senhor, eu quero ser bem sucedido. Não, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. A nossa oração tem que ser: Senhor, não é que eu quero ter muito dinheiro. Senhor, eu quero fazer o teu querer. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. No processo de eu viver e fazer a vontade de Deus, nada vai me faltar. Então não se engane quando você vê pessoas ricas, pessoas prósperas. Quando você vê pessoas viajando, pensando: nossa, essa pessoa é muito abençoada por Deus. Não quer dizer. Nossa, essa pessoa tem dado passos de obediência a Deus. Não quer dizer. Porque sucesso terreno não tem a ver com a aprovação divina. Vocês estão comigo aqui? Obediência
nos pequenos passos. A fase da obediência. A segunda fase, se você está anotando, então Jacó entra na fase da dúvida. Diga, dúvida. Abre em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Gênesis 32, versículos 6, 7 e 8. Quem abriu diz, eu abri. Vem comigo então, Gênesis 32, versículo 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, lhe disseram, fomos até Esaú, seu irmão, e agora é ele quem está vindo ao seu encontro com 400 homens. Diga, 400 homens. Jacó se encheu de medo e angustiado, dividiu os dois acampamentos, todos que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado e os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um dos acampamentos, o outro poderá escapar. Cara, Jacó então, ele decide obedecer. Ele fala, ok Deus, o Senhor está me falando para eu sair dessa terra, eu vou sair da terra. Ele começa a caminhar. No processo que ele manda servos à frente, esses servos encontram com quem? Diga, Esaú. Cara, Esaú estava lá naquela terra ainda com o pai dele, Isaac. Esaú ainda estava naquele lugar, e era aquele lugar que o Senhor estava enviando. Imagina, como que Deus vai enviar para um lugar onde ele tinha saído, onde ele tinha tretado, onde ele tinha brigado, ele vai ficar 20 anos, Senhor, volta para lá. Ele pensando, não, agora eu vou viver as promessas de Deus, as coisas incríveis de Deus. Só que naquele lugar estava quem? Esaú, o cara que ele tinha tretado. E agora é o momento que Jacó está assim, não, peraí. O Senhor me mandou para o lugar, mas aquele lugar é o lugar onde está o cara que eu tenho que encarar ele de novo? Eu vou ter que lidar com ele de novo? Eu vou ter que resolver essas coisas. É o momento que a dúvida planta. E o versículo que nós lemos traz assim que Jacó ficou com, diga assim, medo. Ele começa a ter medo. Olha que incrível que a obediência de Jacó não fez e não levou ele para as promessas de Deus, para o cumprimento das promessas de Deus, para o romper que ele tanto esperava. Na verdade, a obediência só posicionou ele para o prumo da vontade de Deus. Muitas vezes a gente pensa que, cara, eu vou obedecer a Deus e agora que eu dei esse passo de obediência a Deus, as coisas vão romper na minha vida, as coisas vão acontecer na minha vida, tudo vai ser incrível, tudo vai ser diferente, nossa, minha família vai ser diferente, os negócios vão ser, as coisas vão romper, e você vai perceber que tudo vai continuar igual, tudo vai permanecer igual, nada vai mudar, e você talvez pense, não, alguma coisa está errada, porque eu obedeci a Deus. A obediência, ela não leva você para o romper. A obediência te posiciona para o romper. São coisas diferentes. A obediência nossa, as pequenas coisas que nós vamos fazendo, vão nos alinhando no centro da vontade de Deus. Para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, muitas vezes, vai ser lidar com dores passadas. O centro da vontade de Deus muitas vezes vai ser, vamos voltar umas casas atrás e vamos resolver o que você deixou aqui? Vamos voltar um pouco lá atrás e você vai ter que lidar com a tua família? Cara, o que o Senhor está fazendo, eu quero que você pense, o que o Senhor tem na tua vida não é só sobre você. O que o Senhor faz na minha vida de maneira individual tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo de maneira coletiva. Aquilo que acontece em mim tem a ver com aquilo que está acontecendo ou vai acontecer ao meu redor. A bênção que estava sobre Jacó não era a bênção de Jacó, presta atenção, era uma bênção geracional. O romper de Jacó não era o romper de Jacó, o romper de Jacó era o romper da nação de Israel. Era o romper de uma nação, de um povo. O Senhor está falando, Jacó, eu não vou permitir você chegar naquele lugar, porque tem coisas que você precisa lidar no teu caminho, coisas que você precisa resolver antes.
Tem coisas que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração nesses 2, 3 dias e que você precisa encarar e você precisa lidar. E você talvez vai ter que voltar e vai ter que liberar perdão para pessoas. Talvez você vai ter que sair desse lugar e vai ter que resolver coisas que você deixou, sujeiras do teu passado, lá para trás, conversas ruins que você teve, talvez até mesmo com os teus pais. São consequências. Mateus, mas Deus já perdoou. Sim, Deus te perdoa e Deus te ama e Ele já perdoou. Só que existem consequências terrenas. E que o Senhor vai te dar graça e favor para você lidar. Tem alguém comigo? Quando nós falamos sobre essa fase da dúvida, a dúvida ela sempre está ancorada em medo. Em medo. Por que eu tenho dúvida do próximo passo? Porque você tem medo. Só que medo não é um sentimento. Medo é um espírito. Medo não é um pensamento negativo. Só, não sei se vai dar certo, eu acho, não. Medo é um espírito maligno. E a palavra fala em 1 João, anota esse versículo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Lança fora todo medo. Esse espírito que é chamado medo, assim como qualquer espírito maligno, só sai quando nós pronunciamos a verdade da palavra de Deus. A verdade pronunciada expulsa o medo. Eu já contei algumas vezes aqui o processo que a minha mãe viveu, talvez durante uns 6 meses, logo que o pai dela, o meu avô, faleceu, 2014, no ano do meu casamento. Meu avô faleceu, minha mãe fica 6 meses assim numa crise profunda, entrando em depressão. E meus pais são pastores, eu cresci numa família pastoral. Minha mãe levantava na madrugada, ela não aceitando isso que ela estava vivendo, e toda essa crise que se estendia, que não ficou por uma semana, por um mês, mas foi indo ao longo dos meses. E ela simplesmente parece que tapou a voz de Deus. Ela não conseguia ouvir a voz de Deus. Ela orava, não ouvia nada. Ela lia a Bíblia, não ouvia nada. Até o momento que um dia ela abriu a Bíblia no meio da madrugada e ela só ouviu uma única voz dizendo assim: agarra-te à palavra. Pronto. A única frase que ela ouviu: agarra-te à palavra. E durante os 6 meses ela ficou todos os dias declarando a verdade da palavra de Deus. Ela abria a palavra de Deus, ela declarava a palavra de Deus. Ela falava em voz alta. Enquanto ela estava falando em voz alta, ela estava falando não só para ela, mas ela estava falando para os anjos e para os demônios a verdade da palavra de Deus. E depois desse período, um certo dia ela acorda totalmente liberta. Todo sentimento saiu. Aquele medo saiu. E ela, cara, que incrível. Simplesmente saiu. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O que é o perfeito amor? Diga assim: Deus. Deus é amor. Quando você lê a verdade, medita na verdade da palavra de Deus, você atrai o perfeito amor. Você atrai a verdade no ambiente. Não tem como o medo permanecer. É o momento em que nós precisamos entender a verdade da palavra de Deus, cara. Tem coisas que nos posicionam para o romper somente através da Bíblia. Somente através da verdade da palavra. Se a nossa geração não mergulhar na verdade da palavra, a gente sempre vai continuar à beira do romper, esperando alguma coisa acontecer, num lugar sempre de dúvidas. Senhor, mas eu obedeci na primeira fase, no primeiro momento, e agora, Senhor, eu estou com medo, eu não sei se eu devo arriscar, eu não sei se eu devo pular nesse lugar. Você não tem palavra, não tem verdade da palavra de Deus. Cara, e nós temos acesso, celular, a nossa Bíblia. Quantos aqui tem Bíblia na tua casa? Bíblia de papel.
Cara, nós temos tanto acesso, nós não valorizamos o poder que há nas Escrituras. Ano passado nós fizemos uma viagem com alguns líderes da Zion para a América, onde nós chamamos de Vision Trip, uma viagem de visão, onde nós visitamos igrejas, organizações, e uma das organizações que nós fomos é uma organização chamada Voice of the Martyrs, Voz dos Mártires, e tem um trabalho incrível. Eles basicamente cuidam das famílias dos mártires. Eles cuidam principalmente nos países perseguidos, da janela 1040, os cristãos que estão lá, quando há perseguição, e muitos deles são mortos, de maneira assim, horrível mesmo. Eles têm agentes nessas localidades que ficam sabendo, eles vão até as famílias, e eles pagam cesta básica, eles mantêm financeiramente aquelas mães, filhos que ficaram. Muitas vezes eles levam para outra nação, cuidando, amparando essas famílias. É um trabalho incrível. E nós estávamos com o diretor dessa agência, que inclusive é um brasileiro, e ele contava para a gente uma experiência logo no começo, quando ele foi para a China. Alguns anos atrás, ele foi lá e ele foi como missionário para aquele lugar. E ele andando, então, nas ruas, pensando como que eu vou evangelizar nesse lugar. Como que eu vou falar? Ele sabia poucas palavras em mandarim. E ele passa por algumas barraquinhas. E uma dessas pessoas que estava na barraquinha, o cara falou assim para ele: você pertence ao caminho? Ou você conhece o caminho? E esse termo é como se fosse um código dos cristãos. Ou, cara, será que, assim, você é parte da mesma família, nós somos evangélicos, nós servimos ao Senhor Jesus. E ele entendeu aquela palavra, e ele falou: sim, eu sou o seguidor do caminho. E aquele cara que estava na barraca entregue, então, um cartãozinho, falou assim: me encontra nesse endereço aqui, tal horário. E ele pensou: cara, deve ter um grupo de cristãos, ou ele deve fazer tipo um pequeno grupo, tipo um link na casa dele. Cara, que incrível, eu vou poder encontrar agora alguns da família. Ele encontra com esse cara, e esse cara falou assim: entra no meu carro. Ele entra no carro, eles andam em torno de 2 a 3 horas para fora da cidade. Eles andam, e ele não estava entendendo, ele não sabia falar muito bem mandarim, o cara não sabia falar inglês, e eles vão longe, 2, 3 horas, eles entram num matagal, ele larga o carro no matagal, fala assim: agora me segue, nós vamos andar a pé. E eles andam, mas não sei quantas horas a pé, se eu não me engano, mais 2 ou 3 horas a pé, andando para dentro do mato, a pé. E ele falando: cara, para onde esse cara está indo? E quando ele andando no meio do trajeto, ele começa a ouvir um barulho de pessoas, de vozes, e de, assim, muita gente. Quando ele vai se aproximando, ele vê que era tipo um barraco construído e com muitas pessoas dentro. Quando ele entra no salão, ele fala: quem são essas pessoas? Ele fala: todos aqui são cristãos. Aqui nós nos reunimos uma vez por semana para fazermos os nossos cultos escondidos. Tinha em torno de 200 famílias naquele lugar, todos reunidos. E ele contando para a gente isso, ele chega e ele vê aquele ambiente de adoração, aquela atmosfera de entrega naquele ambiente. E uma menina posicionada do lado dele, que falava um pouquinho inglês. E ele fala assim: vai me falando o que está acontecendo, o que eles estão falando, qual que é o culto, que momento do culto que está. E de repente chega um momento do culto em que 2 famílias são chamadas à frente. Uma família estava muito triste e a outra família estava muito alegre. E ele pergunta: por que aquela família está muito feliz e a outra família está muito triste? E ela tentava explicar, ele não entendia muito bem. Ele viu então o pastor, que era o líder, abraçando a família que estava muito feliz, abraçando a família que estava muito triste. Eles choravam, tinha o esposo, o marido, a mulher, os filhos, eles se abraçam.
ele pega então uma Bíblia que estava na mão deles. E esse rapaz olhando, pega a Bíblia, ele chorando muito, e pega essa Bíblia e entrega para outra família. A outra família estava o quê? Feliz, alegre. Eles pegam aquela Bíblia e ele fala, é uma Bíblia? A mulher fala, sim, é uma Bíblia. E ele está falando o porquê que essa família está muito feliz agora e porquê que a outra família está muito triste. E a menina consegue explicar para ele, dizendo, nós só temos uma Bíblia traduzida para nós aqui. Essa é a única Bíblia que nós temos para a comunidade. Eles estão muito tristes, porque eles sabem que a próxima vez que eles vão ter a Bíblia, vai ser daqui 1 ano. Porque essa Bíblia, toda semana, ela roda entre as famílias. E enquanto ele via a família que estava muito triste, compartilhava a história deles, falando, nós tentamos ler o máximo que a gente pôde essa semana, nós não dormimos durante toda a noite, a gente ficava na mesa, lendo, enquanto um ia comendo, o outro ficava fazendo a leitura em voz alta da Bíblia, enquanto a gente tentava dormir um pouquinho na mesa, a gente acordava e a gente conseguiu ler o máximo que a gente pôde, mas a gente não conseguiu ler a Bíblia toda nessa semana. E agora vai demorar 1 ano para a gente retomar a leitura. E essa outra família estava assim, uau, que bom, vamos ler o máximo que a gente pode. Uma única Bíblia. Aquele homem, quando viu isso, ele pensou, na minha casa eu tenho 17 Bíblias paradas. Olha a valorização que essas pessoas num país perseguido estão fazendo para a palavra de Deus. Cara, se isso aqui não mexe com a gente, alguma coisa está muito errada. Se a gente não entende o valor da palavra de Deus, o valor das escrituras, o que nós temos acesso num celular, num computador, o poder que é a palavra de Deus, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Nós precisamos valorizar a verdade da palavra de Deus, porque através da verdade da palavra de Deus que o medo sai, através da verdade da palavra de Deus que nós temos um encontro com o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele expulsa todo medo, ele lança fora todo medo. Tem alguém comigo aqui? Jacó estava com medo, Jacó com dúvida, não entendendo. Só que ele entra então no momento em Gênesis 32, onde ele toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Gênesis 32, versículos 22 a 24. Abre comigo na tua Bíblia. Versículos 22 a 24. Diz assim, naquela noite, Jacó se levantou, tomou mulheres, servas, filhos, para atravessar o vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar, fez passar também tudo o que possuía. Versículo 24, marca isso na tua Bíblia. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. E o terceiro ponto e último é a fase da batalha. Fase da batalha. Chega um determinado momento de Jacó que ele fala, quer saber? Eu vou tomar essa decisão. Quer saber? Eu vou entrar nesse lugar do romper. É do outro lado do rio que está o romper, então eu vou mergulhar e eu vou ir para cima e eu vou ir para esse lugar onde o Senhor falou que estão as minhas promessas, que é o centro da vontade dEle. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Chega um momento na nossa vida que a gente não pode mais viver um cristianismo doméstico. E eu te digo, cara, já chegou o momento na tua vida. Esse é o momento certo de você tomar uma decisão. Ou vai, ou racha. Ou eu dou esse passo, ou eu entro com tudo, ou eu corro para o meu romper, ou eu corro para o centro da vontade de Deus,
ou eu olho para trás e eu volto a viver com Labão e todas as outras coisas. Tenho dinheiro, tenho recursos, mas o resto da minha vida eu vou viver infeliz. Porque o centro da vontade de Deus é o lugar de plenitude. Há um mês atrás eu estava com em torno de 50 empresários. Fui convidado por um dos empresários da nossa igreja. Ele falou, estou reunindo lá, estou fazendo uma mentoria com eles, queria que você falasse sobre o evangelho, pregasse o evangelho para eles. Daqueles 50, 10 a 15 eram cristãos, o restante não conhecia o Senhor. E eu sentei, todos bem-sucedidos, recursos, dinheiro, empresas, negócios. Estive à frente deles, falei, eu tenho um pouco tempo aqui, mas deixa eu falar. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito recurso, mas você nunca vai se sentir feliz. Você pode ter tudo, mas a única felicidade você só encontra em Senhor Jesus. Basicamente, eu preguei isso durante 30 minutos para aqueles homens. Eu falei, abaixa tua cabeça, vou fazer uma oração. Entreguei 3, 4 palavras de conhecimento. No final fiz um apelo, 18 aceitaram Jesus naquele lugar. Agora eu te pergunto, sendo que um deles, depois eu consegui atender em torno de uns 10, 12, numa salinha, que eu fiquei lá no canto, e a gente falou, se você quiser ser atendido, ter uma oração, Mateus vai estar lá no canto. Eu consegui atender alguns deles, e um deles, a receita anual do cara é de 300 milhões, da empresa dele, 300 milhões, o cara é multimilionário. Ele olhou para mim e falou assim, enquanto você falava, eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. O que é isso? Eu falei para ele, é o Espírito Santo. Ele falou, tá, mas o que é o Espírito Santo? Eu falei, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele não é um vento, ele não é arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa. Você aceitou Jesus dele? Eu fiz a oração que você falou. Eu falei, se você fez a oração com fé, Jesus agora está dentro de você, por meio do Espírito Santo. Ele falou, e agora? Qual que é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer? O que eu falei? Você tem uma Bíblia? Eu tenho uma Bíblia. Então você vai todo dia quando acordar, abrir a tua Bíblia e você vai orar, dizendo, Senhor Deus, fala comigo. Abre a tua Bíblia e o Senhor vai falar com você. E mais o que eu preciso fazer? Procura uma comunidade de fé. Procure pessoas que estão caminhando e indo para a mesma direção. Eu moro em tal cidade, você conhece alguém? A cidade que ele falou, eu conheço um pastor que é amigo meu. O cara não é de São Paulo. Falei, peraí, deixa eu mandar uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para um amigo pastor, falei, cara, esse cara, ele é um homem de paz. Ele está aqui, acabou de aceitar Jesus. Ele precisa de Jesus, você consegue acompanhar ele? Falou, com certeza, vamos marcar um café. Passei o número. Uma semana depois, esse cara me mandou uma mensagem falando, muito obrigado. Conectei com o pastor e, assim, tudo está muito diferente. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas tudo está muito diferente. Esse é o tipo de cara que ele não precisa de dinheiro. E muitas vezes nós estamos aqui, correndo atrás de dinheiro. Esse é o tipo de cara que um dia estava aqui, ele pega o jato dele, vai para a Suíça. Eu falava com ele, ele falava, estou aqui na Europa fazendo alguns negócios, mandando uma mensagem. Só que o último áudio foi semana passada. Estou conversando, pelo menos uma vez a cada 10 dias assim, estou falando com ele. E ele fica tirando dúvidas, falando. Você vê, cara, tem um negócio dentro do ser humano que dinheiro nenhum, que fama nenhuma, que relacionamento nenhum, que nada nessa terra consegue suprir. Nada nessa terra. Tem um momento na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Não é dinheiro. Tem um momento na sua vida que você, que já está na casa de Deus, você precisa entender que eu não sei qual é o evangelho que foi falado e ensinado. E muitas vezes é um erro nosso.
E eu me coloco nesse lugar, como líder de um ministério, onde nós, muitas vezes eu oro, o Senhor nos livra de nós pregarmos só uma mensagem de dispensa. Sabe a dispensa? Você pega, arroz e feijão, está aqui, arroz e feijão. Açúcar, está aqui açúcar. Isso aqui não é evangelho. Nós domesticamos pessoas. Eu oro para que a gente aqui nesse lugar não seja domesticado pelo evangelho que tem sido pregado. Porque esse não é o evangelho verdadeiro. Esse não é o evangelho verdadeiro. A salvação, ela é de graça, mas o reino de Deus vai te custar tudo. A salvação é de graça, mas o reino de Deus nos custa tudo. O reino de Deus vai custar sim a nossa fama, o nosso dinheiro, o nosso diploma. Se você não colocou o teu diploma aos pés da cruz ainda, alguma coisa está errada. Se você não colocou a tua carreira aos pés da cruz, alguma coisa está errada. Se você não colocou o teu sobrenome, a família de onde você veio, a tua história, aos pés, alguma coisa está errada. O evangelho nos custa tudo. O reino de Deus, a palavra vai dizer em Mateus 11, que o reino de Deus ele é tomado à força. A força. Nós não podemos gerar filhos fracos. Nós não podemos gerar discípulos fracos. Enquanto Jesus está ensinando para os discípulos, toma a tua cruz e me segue. O reino de Deus ele é tomado à força. Vai atrás do teu romper. Entra no teu período de jejum e consagração. Paga o preço necessário pela unção. O reino de Deus é tomado à força. Talvez você está pensando, Mateus, esse evangelho que você está falando é um evangelho muito agressivo. Esse evangelho que você está falando, eu não vejo na Bíblia. Eu vou citar aqui para você, pelo menos 7, 8, 9 versículos para você, onde nós vemos na palavra de Deus algo que vai além da força humana, que é exigido a força, seja da natureza ou do homem. Mateus 11:12, vai anotando. O reino de Deus é tomado à força. Atos 2:1, o Espírito Santo ele vem como um vento, diga, impetuoso. Impetuoso é um vento muito forte. A força. Êxodo 19:18 diz que o monte Sinai estava fumegante. Havia fogo, dia fogo. Salmo 68:8 diz que a terra treme diante de Deus. Olha a força. Isaías 64:3 diz que os montes tremem diante da glória de Deus. Abacuque 3:10 diz que as águas de Deus descem com violência. Mateus 27:51 diz que o momento em que Jesus ele exclamou, está consumado, a palavra fala no versículo 51 que o véu se rasga. Força, olha a força inserida. Atos 4:31, enquanto os discípulos oravam, a palavra fala que um lugar tremeu enquanto eles oravam. Isso aqui não é uma fantasia, não é uma história, isso aqui é o reino de Deus inserido, força. Atos 16:26 vai dizer que enquanto Paulo e Silas adoravam, o que aconteceu? Um terremoto invadiu a prisão. Um terremoto violento entra a ponto das cadeias abrirem, as portas se abrirem. Isso aqui é o reino de Deus. Nós não podemos domesticar o cristianismo. Não podemos, aquilo que é feito no natural, sobrepuja o sobrenatural. O efeito daquilo que você faz aqui na terra, quando você corre atrás do teu romper, atrai a força do reino de Deus. Eu não sei o quanto você deseja ir atrás do teu romper, atrás do teu milagre, mas se você quer viver as promessas de Deus, o centro da vontade de Deus, se você quer estar, Senhor, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim, nada mais, nada menos, me deixa exatamente no centro da tua vontade, você vai ter que entrar em batalhas.
Você vai ter que pagar o preço para isso. Jacó, ele entende esse momento. E quando ele entende esse momento, ele passa toda a família, ele fala, agora é o meu momento a sós. Antes de eu atravessar esse rio, antes de eu entrar nesse lugar novo, do romper, eu vou ter que entrar em batalhas. É o momento que aparece um homem, um anjo, e ele entra em lutas, e o anjo fala, por que você está me agarrando? Ele fala, eu não vou permitir você sair, até que a bênção me alcance. Eu não vou permitir você sair, até o romper acontecer na minha vida. Nós não podemos domesticar o nosso cristianismo. Eclectos, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando para o evangelho mais wild. Sabe o que é? É um evangelho selvagem, é um evangelho de verdade, é a paixão entregue, é uma paixão inserida. Cara, com esse teu comportamento, com esse teu jeito certinho de vir, levanta a mão, senta, vai para a igreja, eu sou uma boa pessoa. Que boa pessoa, o inferno está cheio de boa pessoa. Que você precisa do poder do Espírito Santo, que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, que nós precisamos do poder de Deus, da unção de Deus. Jacó entra em luta, e por conta disso ele passa a madrugada lutando, até o momento que, quando desponta o dia, o anjo é obrigado a ferir a coxa de Jacó e fala, tá bom, chega, eu vou te abençoar. A palavra fala que a bênção de Deus alcança. O que significa bênção? Bênção no significado original significa concessão. Anota, concessão. Anota isso, concessão. Bênção significa concessão. Quando o anjo, aquele homem está dizendo, eu te abençoo, ele está falando, eu te dou concessão para você viver as promessas aqui na terra. Eu te dou autoridade para você andar aqui nessa terra. Tudo que você falar vai acontecer. É isso que o Senhor está derramando sobre nós. É isso que eu desejo. É isso que nós precisamos. Senhor, nós não vamos sair daqui sem a nossa bênção. Nós não vamos sair desse lugar sem essa concessão divina, sem essa autoridade, sem essa chave sendo entregue nas nossas mãos. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Se coloque de pé no teu lugar. O Senhor está nos chamando, Eclectos, para uma temporada. E eu sinto isso profeticamente. É uma temporada de entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e irmos atrás do nosso romper. Eu vou falar novamente. Nós estamos entrando numa temporada pós-retiro, presta atenção, pós-retiro, estamos entrando numa temporada, onde nós temos que entrar no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e irmos atrás do nosso romper. Nós só vamos sair daquele quarto com a bênção de Deus, com a concessão divina. Tem alguém com fome e sede por isso? Vamos lá, você está faminto por isso? Você deseja isso? Eclectos, você quer o teu romper? Você quer ir atrás das promessas de Deus, do centro da vontade de Deus, daquilo que o Senhor já desenhou e falou sobre a tua vida, das promessas que o Senhor te deu nesses dias, das palavras proféticas que Ele te falou? Entra na tua batalha agora. Não terceiriza a tua batalha. Jacó não terceirizou a batalha dele. Jacó decide passar a mulher, os filhos, tudo que ele tinha, e ele fica sozinho. Ele fala, agora sou eu sozinho com esse anjo. Eu vou atrás do meu romper. Onde você está agora, comece a orar em línguas, no Espírito. Você que já é batizado no Espírito Santo. Nós estamos à beira do romper, Eclectos. Você está à beira do romper. Só depende de você. Só depende da tua fome. Deixa de lado os teus padrões, os teus paradigmas, o que foi ensinado. Corra para o novo de Deus.
Corra para o novo de Deus. Aumenta o volume na tua voz, aumenta o volume. Shatararamalarabalalala. Shotorobolorabalalo. Shoria ramalabalalala. Sheterebelele. Shoria ramalabalalala. Sotorobololo. Shoria malalalala sotorobololo. Shoria ramalala basaya. Oria ramalala sotorobololo. Oria ramala rabalabashaya. Torobo sotorobololo. Oria ramalala she. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos sobre nós. Sopra dos quatro cantos, assim como o Senhor fez. Atos capítulo 2, assim como o Senhor fez. Atos capítulo 4, onde o lugar tremeu. Atos capítulo 17, quando aquelas cadeias se abriram. Vem sobre nós com poder. Vem sobre nós com poder.